cá. Eu pus aqui, vem cá. Ó, Fraguinha. Qual o problema, velho? Você mata. Bom. Fico aqui? Fica aqui. Pronto. Por favor, boa tarde a todos e a todas. Declaro aberto a terceira reunião ordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei número 3722 de 2012 do senhor Rogério Peninha Mendonça, que está presente, queria abraçá-lo e cumprimentá-lo. Obrigado, deputado. Que disciplina as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de arma de fogo e munições, combinando penalidades e dando providências correlatas. Altera o Decreto-Lei número 2.848 de 1940 e revoga a Lei número 10.826 de 2003. Encontra-se sobre as bancadas cópias da ata da segunda reunião ordinária realizada em 4 de novembro de 2014. Tendo em vista a distribuição antecipada, indago aos senhores parlamentares se há necessidade da leitura da ata. Peço a dispensa da leitura da ata, senhor presidente. Está dispensada a leitura por solicitação do deputado Luiz Carlos Reis. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. A ata está aprovada. Comunico... Antes de fazer o comunicado das coisas que eu recebi, eu queria também agradecer a presença do deputado Cláudio Cajado, deputado da Bahia, grande parlamentar dessa casa, que é o relator dessa importante matéria. Parabéns, deputado. Comunico aos senhores deputados o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do Gabinete Interno 967, de 5 de 11 de 2014, do deputado Eduardo Cunha, líder do PMDB, comunicando que o deputado Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, passa a integrar como membro suplente esta comissão especial em vaga existente. Obrigado, deputado. Ofício 293 de 2014, de 5 de 11 de 2014, da deputada Jandira Fegali, líder do PCdoB, indicando a deputada Luciana Santos como titular e o deputado Chico Lopes como suplente dessa comissão especial. Em 17 de 11 de 2014, houve manifestação de repúdio à UPL 3722 de 2012 das entidades Sou da Paz, Conectas Direitos Humanos, Igarapé Instituto, Viva Rio e outros. Ofício número 212 de 2014, de 20 de 11 de 2014, do senhor Eduardo Fernandes Silva, diretor da Consultoria Legislativa, indicando o consultor Cláudio Honor Rocha para prestar assessoramento a essa comissão especial. Agradeço a presença do nosso querido consultor, competente consultor Rocha. Ordem do dia. A reunião de hoje foi convocada para uma audiência pública com a presença dos seguintes convidados, que serão chamados nesse momento para compor a mesa. Eu já vou explicar, eu vou chamar primeiro para a mesa, como são vários convidados, nós vamos convidar os 4 primeiros palestrantes para sentarem à mesa e expor as suas ideias, depois nós invertemos e chamamos os últimos 4 palestrantes. O primeiro palestrante a falar será o senhor Bené Barbosa, presidente do movimento Viva Brasil. O segundo palestrante será o senhor Gabriel de Carvalho Sampaio,
secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Da Justiça estão chegando agora. Estão chegando agora? Chegaram agora. Bom, eles não chegaram, vamos esperar mais uns minutos. O quarto palestrante. Desculpe, terceiro, obrigado. Eu sou Fabrício Rebelo, especialista de segurança pública do Nordeste. E o quarto palestrante é também Paula Guerra Varela, assessora do chefe de gabinete da Segurança da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Também não chegou? Não, tá bom. Então senta, por favor. Tá bom, tudo bem, vamos sentar. Então nós vamos começar com esses quatro iniciais, vamos esperar a presença do Fabrício e da Paula, e depois nós vamos chamar os outros quatro palestrantes. Para melhor andamento, os convidados porão até. Aí eu quero consultar os parlamentares. O regimento fala em 20 minutos para cada palestrante. Eu estou preocupado com o tempo de 20 minutos, vai ficar longo demais. O que você sugere? O que sugere? 10, 15 minutos? Será que 10 dá? 10 minutos prorrogável por mais 3 minutos, 5 minutos. 10 minutos então. Para as suas exposições iniciais, não podendo ser aparteado nessa fase. Encerrada as exposições, os deputados interessados em interpelar os convidados deverão fazer estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo os expositores igual tempo para responder. Aos deputados são facultados a réplica e a tréplica pelo prazo de 3 minutos. Os deputados que desejarão participar dos debates deverão inscrever-se junto à secretaria. Com a palavra, o nosso primeiro convidado, o senhor Bené Barbosa. Os dois do Ministério da Justiça chegaram. Tá. Então vamos chamar os dois representantes do Ministério da Justiça, que já foram anunciados, Fabrício e Paula. A senhora Paula Guerra Varela, parece que já chegou, e o senhor Fabrício Rebelo. Fabrício está aqui. O Gabriel. O Gabriel de Carvalho Sampaio. Tá bom, amigo? Vamos. Deixa eu invertir aqui as vozes da fala para dar uma. Então, com a palavra, o senhor Bené Barbosa, pelo prazo de 10 minutos, e eu vou ser rigoroso do tempo, presidente do movimento Viva Brasil. E vou dar uma prorrogação aí de uns 5 minutinhos. Com a palavra, o senhor Bené Barbosa. Muito boa tarde para todos. Eu gostaria de agradecer esta excelente oportunidade de discutir esse projeto, agradecer ao deputado Marcos Montes, ao deputado Cláudio Cajado, e eu vou tratar dessa discussão não exatamente da questão técnica do projeto, mas sim da questão social desse projeto. Raramente nessa casa se apresentou um projeto com tamanha repercussão social, com tamanha aprovação social. Mas, infelizmente, o que nós acabamos assistindo, lendo e ouvindo em alguns jornais, algumas emissoras, é uma matéria que tem como título Sem dialogar com a sociedade, Câmara pode revogar o Estatuto do Desarmamento. Sabemos que isso é uma grande mentira. Primeiro porque o desarmamento vem sendo debatido exaustivamente há quase 20 anos no Brasil. Há mais de 10 anos tivemos aprovada nessa casa o Estatuto do Desarmamento. E há 9 anos tivemos um referendo que foi convocado pelo próprio governo, apoiado pelas aquelas ONGs que queriam o desarmamento da população, exatamente para que houvesse uma discussão nacional sobre esse tema. E o resultado foi inequívoco. A maioria absoluta da população brasileira escolheu por não aprovar a proibição da venda legal de armas de fogo, ou seja, de não aprovar o desarmamento no Brasil. A partir desse momento, a atual lei, o chamado Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, ele ficou socialmente desajustado. Por quê?
Porque você tem uma lei que, como o próprio nome diz, foi feita para desarmar a população. Quando fizeram esse projeto de lei, quando aprovaram esse projeto de lei, e vários deputados aqui já estavam aqui, brigaram contra isso, como o deputado Alberto Fraga, o deputado Jair Bolsonaro, se lembram muito bem disso, né? Havia uma certeza, né, de que a população aprovaria o desarmamento, só que isso não aconteceu. A partir daí, né, o Estatuto do Desarmamento, como eu disse, ficou socialmente desajustado, ou seja, ele não atende mais o que foi, aliás, ele não atende o que foi decidido no referendo de 2005. Eu recebi ontem os últimos números do 0800 aqui da casa, do Disque Câmara, né? E nós já tivemos mais de 17 mil ligações, né? É um número recorde aqui no Disque Câmara, sendo que 16.965 ligações foram favoráveis ao projeto de lei. Ou seja, a população continua se manifestando pelo seu direito, pela sua opção de ter uma arma de fogo. A ideia que tem sido colocada, né, de que simplesmente o Estatuto do Desarmamento vai ser revogado, vai desaparecer, como se isso fosse causar um vácuo jurídico e as armas de fogo passassem a ser vendidas em prateleiras de supermercado. Isso está muito longe da verdade. O projeto de lei em questão é um projeto que se preocupa com a fiscalização, que se preocupa com o controle, que apresenta várias restrições, que mantém, inclusive, algumas restrições contidas no próprio Estatuto do Desarmamento, mas que tem em seu objetivo principal simplesmente fazer com que o referendo de 2005 seja respeitado pelo governo, coisa que ele não é. Principalmente pela questão da arbitrariedade que pode ser aplicada na venda, né, na autorização da compra de uma arma de fogo. Então isso hoje está causando um grande problema ao cidadão, porque ele passa por todos os testes, ele paga todas as taxas, ele apresenta tudo o que é pedido na lei, mas de uma canetada de um delegado da Polícia Federal, ele pode ter o seu registro negado. Né? Isso não pode continuar acontecendo. Né? Não faz o menor sentido que isso continue acontecendo. E é exatamente sobre isso que o projeto 3722 trata. Né? Não se trata de vender armas para qualquer um, repito, não se trata, né, em entregar armas para qualquer um, ninguém vai sair por aí distribuindo armas ou toda a população vai sair armada pelas ruas. Quem diz isso está mentindo para os senhores. Né? E quem diz também que não está havendo discussão sobre essa matéria, me desculpe, mas está mentindo mais ainda. Como eu disse, é uma das matérias mais discutidas, é um projeto de lei que vem tramitando já nesta casa há 2 anos, já tivemos audiências públicas tratando disso, né? Ou seja, o projeto tem sido discutido sim, né? E tem tido aí, como eu já disse, amplo apoio popular. Isso é extremamente importante. Né? Essa casa é a casa representativa da população, essa casa é a casa representativa dos anseios da população brasileira e isso precisa ser levado em conta. Né? O fracasso do Estatuto do Desarmamento no Brasil é algo absolutamente incontestável. Né? Ninguém pode dizer que o Estatuto do Desarmamento foi capaz de reduzir a criminalidade, reduzir o número de assassinatos, reduzir as mortes no Brasil. Muito pelo contrário, né? Nós tivemos aí um crescimento bastante grande no número de homicídios, de outros tipos de crimes violentos, de invasões de propriedades rurais, de invasões de pequenos sítios, de invasões de residência. Todos esses crimes cresceram e cresceram muito. Né? Além disso, um outro grande problema que trouxe o Estatuto do Desarmamento foi a questão da renovação do registro, com enormes dificuldades burocráticas e financeiras. Isso fez com que, ao invés de se ter um controle, uma fiscalização maior, ocorresse exatamente o contrário. Mais de 8 milhões de armas
foram jogadas da noite para o dia na ilegalidade. Pessoas que não conseguiram renovar os seus registros, se viram impossibilitadas de renovar os seus registros. Muitos desses registros, daquelas pessoas que acreditaram no convite do governo e fizeram a anistia de suas armas. Ou seja, há 3 anos atrás, fizeram gratuitamente, com grande facilidade, o registro das suas armas e agora não conseguem renovar esses registros. E diariamente a gente vê notícias de cidadãos honestos, trabalhadores, que compraram em algum momento da sua vida uma arma absolutamente legal, sendo presos porque o seu registro está vencido, né? Isso é uma injustiça gigantesca. Como eu disse, ter uma arma de fogo no Brasil é um direito, sim, né? Isso foi garantido no referendo de 2005 e isso precisa ser respeitado. Para que isso seja respeitado, a melhor forma é realmente se modernizar a nossa legislação. E o projeto de lei 3722 traz exatamente, traz exatamente essa modernização necessária para termos uma lei moderna, uma lei realmente eficaz, uma lei eficiente que, né, impeça ou dificulte que criminosos tenham acesso às armas, mas que não impeçam que o cidadão exerça o seu direito de defesa. Porque hoje no Brasil é exatamente o contrário. O Estatuto do Desarmamento, ele foi extremamente eficaz em desarmar o cidadão, mas não passou nem perto em reduzir ou controlar a criminalidade. Por isso eu peço a todos os deputados dessa comissão que analisem profundamente esse projeto, que analisem os dados, que analisem as pesquisas, verifiquem a necessidade real da aprovação desse projeto para atender a população e para garantir a segurança, garantir o direito do brasileiro que está sendo surrupiado, está sendo negado por um governo autoritário. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço ao expositor Bené Barbosa, inclusive pelo tempo que usou, tempo estritamente dentro do limite. E convido agora o senhor Gabriel Carvalho Sampaio, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, para o seu pronunciamento, por 10 minutos. Oi, som. Boa tarde a todos os colegas da mesa. Cumprimento na pessoa do deputado Marcos Montes, agradecendo o convite feito ao Ministério da Justiça. Silêncio, por favor. E todos os presentes também cumprimento por estarmos aqui tratando nessa tarde de um tema tão relevante para o nosso país. Inicialmente, destaco a importância de reforçarmos nesse debate o papel do Congresso Nacional nesse debate. É fundamental que nós reconheçamos as instâncias democráticas do nosso país, né? Nós temos a convicção que a autoridade no nosso país advém do poder do voto popular, e o Congresso Nacional aqui é a instância mais do que legítima para fazer essas discussões, assim como legitimamente e seguindo a todos os padrões de legalidade e constitucionalidade, nós temos uma lei hoje em vigor, e uma lei que nós temos todas as condições aqui de fazer um debate público a respeito dela. Tendo como questão mais do que essencial e fundamental a se destacar, é que nós temos a convicção que a maior proteção que o cidadão tem é a proteção dada pela segurança pública do nosso país. Então, reforçar... Presidente, pela ordem, presidente. Pois não, deputado. Presidente, nós estamos ouvindo o doutor Gabriel da mesma maneira que nós ouvimos o senhor Bené. Ninguém se pronunciou durante a fala do senhor Bené. Eu discordei de muitos aspectos, mas não me pronunciei. Então eu peço a Vossa Excelência, se pode pedir àqueles da assistência que respeitem o orador da tribuna, porque nós aqui somos uma casa democrática, temos que ouvir as opiniões, aquelas que concordamos e aquelas que divergimos.
Então, se há aqui uma posição, e houve uma mobilização em torno de uma posição, nós gostaríamos de pedir respeito ao orador que está fazendo uso da palavra. Então, peço a Vossa Excelência, na condição de presidente, sabendo da estatura de Vossa Excelência, conhecendo a sua história, que tão bem dirigiu os trabalhos em várias comissões dessa casa, pediria a Vossa Excelência que solicitasse a assistência que não interrompesse a fala daqueles que estão com a palavra, e nesse momento, doutor Gabriel de Carvalho Sampaio. Tá certo, deputado, Vossa Excelência tem toda a razão. Eu, inclusive, a pedido da segurança, me pediram que o senhor liberasse algumas pessoas que estavam lá fora para acompanhar, nós liberamos, mas vamos ser rigorosos nessa posição que o deputado colocou, e acho que essa casa ela se prima por essa democracia da fala com liberdade de todos aqueles que aqui se apresentam. Por favor, doutor Gabriel, vou repor o tempo do senhor e o senhor pode continuar com a sua exposição. Muito obrigado, presidente, deputado Paulo Teixeira. Reforçar aqui que, mais do que uma opinião, nós estamos falando da nossa Constituição Federal. E aqui eu tenho certeza e não tenho a dúvida do respeito de toda a plateia pela Constituição Federal. Nós temos aqui, inclusive, parlamentares que ajudaram a construir o texto constitucional. Mais do que isso, pessoas que pagaram com a sua própria vida para que a Constituição fosse uma Constituição democrática e que atribuísse papéis também democráticos às instituições de segurança pública. É fundamental que nós valorizemos o trabalho das instituições de segurança pública, um trabalho democrático que deve servir a todos os cidadãos, de forma indistinta. Então, aqui eu tenho certeza, e a plateia há de reconhecer, o papel e a importância de todos os órgãos da segurança pública em oferecer a segurança para os cidadãos, até para que nós não sejamos objeto ou vítimas, né, de ações de violência, mas, sobretudo, né, não tenhamos um Estado que não seja um Estado protegido por instituições que democraticamente todos nós construímos e contribuímos para que essas instituições nos ofereçam segurança. Então, é preciso destacar que, muitas vezes, a arma de fogo é um fator de vulnerabilidade àquele que porta a própria arma. E nós não podemos negar, e aí estamos tratando de um tema da violência, que o nosso país precisa exercitar, por meio das suas instituições democráticas, métodos e formas eficazes de contenção dos índices de violência. E o nosso país, senhoras e senhores, é um país que precisa ter esse debate como um debate central. Realmente, os dados hoje em relação a mortes violentas no Brasil, eles são dados que exigem a preocupação de todos nós, do poder público, de todos os cidadãos e de todos aqueles que se preocupam em viver uma sociedade em que a nossa juventude tem uma expectativa de vida aumentada, tem expectativa de realizar um projeto de um país mais justo, mais solidário, de um país que tenha a pujança que as nossas riquezas é capaz de nos proporcionar. Então, hoje nós temos dados que comprovam que 70% dos homicídios hoje são cometidos com armas de fogo. Então, isso é um debate a ser feito, né? A partir desse debate é que nós temos que fazer uma discussão que leve em consideração ainda o fato de que houve uma redução de 12,6% na taxa de homicídios no país por força de medidas que vieram a partir do Estatuto do Desarmamento. Lembrando, o Estatuto do Desarmamento, ele permite condições em que a arma de fogo possa ser concedida às pessoas que atendam às condições do Estatuto. Ou seja, então, o Estatuto permite, e o grande objetivo da norma é de que haja um efetivo controle que tenha em vista os nossos padrões de violência. Então, nós não podemos fazer uma discussão que esteja desconectada daquelas pessoas que hoje estão sendo enterradas por conta de mortes ocorridas pelo uso de armas de fogo. Esse é um debate que é o debate daqueles que hoje têm voz para estarmos aqui falando, mas é também daqueles que, infelizmente, tiveram as suas vidas ceifadas, né, por mortes violentas causadas por armas de fogo. E a nossa juventude tem sofrido isso de forma
de forma grave. Então, em 2003, por exemplo, havia um índice de 39,3 mil mortes violentas para um grupo de 22 pessoas para um grupo de 100 mil. Em 2010, esse índice passa a ser de 37 mil mortes violentas, então um índice de 20 para cada 100 mil. Esse é um retrato do que a gente tinha previamente ao Estatuto e um índice que demonstrou no bojo da sua edição que a norma teve um nível de adesão social e contribuiu para índices que ainda continuam altos, né? E aí nós temos que problematizar alguns temas, e isso tudo é colocado hoje, é amplamente estudado pela academia, amplamente debatido por setores responsáveis por estatísticas hoje. O IPEA trouxe um estudo bastante detalhado a respeito do tema e que nos coloca a atenção para um determinado perfil em relação ao uso de armas de fogo no Brasil. Nesse estudo do IPEA foi demonstrado que a proporção de pessoas que compram armas de fogo caiu 40,6% após o Estatuto. Em todas as regiões do Brasil houve essa queda, à exceção da região sul, onde houve um aumento. É curioso, inclusive, que as pessoas que compram armas de fogo, em geral, não são as de maior escolaridade. Homens têm 8 vezes mais chances de comprar, e os jovens, entre 20 e 29 anos, superam entre 100% e 72% as pessoas mais velhas. Então eu quero reforçar, esse dado reforça a seguinte situação. Hoje os dados de morte na nossa juventude, eles são muito altos, tanto que a expectativa de vida no Brasil, para aquele que supera essa fase entre os 20 e 29 anos, a expectativa de vida ela aumenta de forma drástica, justamente pelo efeito da violência. É justamente esse público que mais tem consumido e comprado as armas de fogo. Quem mais compra, inclusive, segundo esse estudo, é a classe C, né? Que é 7,5 vezes mais do que compra a classe A e B e 103% mais do que compra a classe E. Esses são alguns dos dados que hoje remontam ao perfil de compra de armas de fogo hoje no Brasil. Nós temos uma população jovem no Brasil em torno de 51,3 milhões de pessoas, né? Que é uma população um volume de população muito grande, por isso o efeito das normas restritivas também terem um impacto na proteção dessa população, que é a população que mais consome armas de fogo e que, por consequência, também é a população que mais acaba morrendo pelo uso de armas de fogo. Nós temos um compromisso inquebrantável com esse debate e, sobretudo, com a vida da nossa população jovem. Nesse sentido, temos estruturado políticas públicas, temos o programa Juventude Viva, temos procurado fortalecer as instituições de segurança pública na proteção da população. Então, hoje nós temos um debate amplo do qual o Congresso Nacional tem sido parceiro para que nós possamos discutir de forma cada vez mais densa o papel dos órgãos de segurança pública e discutindo de forma cada vez mais densa as causas hoje da mortalidade no Brasil. Hoje os nossos índices, infelizmente, eles são índices ainda muito altos em relação à média mundial e à média nacional de homicídios. Como eu falei, 70% dos homicídios são cometidos por arma de fogo. A média mundial é de 42% de homicídios causados por arma de fogo. Eu não sei se eu estou incomodando algum dos colegas que está... Se pudesse, inclusive visualmente, manter o respeito, porque eu estou aqui cumprindo
Eu gostaria que o palestrante fosse respeitado, porque senão nós teremos que tomar outras providências aqui na sessão. Por favor. Obrigado, senhor. Terminou, senhor Gabriel? Não, peraí. Por favor, senhor Gabriel, você tem a palavra. Obrigado, presidente. Em comparação com a média, estamos falando de comparação com a média mundial, e até podemos tomar os Estados Unidos como exemplo de como a nossa situação exige um debate mais aprofundado. Né? Só nos Estados Unidos são 19 mil suicídios com uso de arma de fogo por ano. É o país que mais usa, tem o maior mercado de armas de fogo no mundo. Né? E nós sabemos que todo o impacto de qualquer medida que seja menos restritiva ao porte de armas de fogo, ele afeta a população jovem. E mais do que isso, há um fenômeno que é recorrente hoje, noticiado inúmeras vezes pela mídia, que são as situações de acidentes ocorridos no ambiente doméstico por conta do armazenamento da arma de fogo. Então ninguém está questionando exclusivamente a capacidade de determinada pessoa em fazer o uso, a habilidade da pessoa em fazer o uso da arma de fogo. Mas a arma de fogo em si, inclusive no ambiente doméstico, é um fator de vulnerabilidade, que inclusive já inúmeros dados em relação a pessoas e a crianças que acabam morrendo pelo mau armazenamento da arma de fogo. É um fator de vulnerabilidade doméstica, é um fator de vulnerabilidade nas relações sociais. Muitas vezes, muitos homicídios ocorrem pela situação de um desajuste, né? Causado por briga de bar, embriaguez, situações que no cotidiano a própria presença, a própria existência, o porte da arma de fogo faz com que muitas vezes uma pessoa que tem um equilíbrio emocional atestado, etc., diante de uma situação específica da vida, aquela arma de fogo se torna um fator de vulnerabilidade e ela muitas vezes acaba gerando um fator ainda mais negativo nessa relação, nesse desajuste social ou nesse desajuste pessoal que pode haver entre as pessoas. Então, por isso, 2 minutos, Gabriel, mais 2 minutos, por favor. Mais um fator de vulnerabilidade que é gerado por medidas que não sejam tão restritivas ao uso da arma de fogo. Nós ressaltamos, portanto, que é preciso fazer uma discussão que contemple, que entenda o Estatuto do Desarmamento como um fator a reduzir as vulnerabilidades geradas pelo uso da arma de fogo. Então, o Estatuto do Desarmamento, ele visa, o foco dele, e ele coexiste, ele convive com os direitos constitucionalmente atribuídos e com a própria votação do referendo das armas, ele coexiste com essas circunstâncias, na medida em que nós somos um país que precisa discutir a sua violência, discutir o seu número de mortos e a necessidade de ter uma resposta adequada a esse nosso quadro da violência. Ele é muito maior do que uma discussão jurídica em abstrato. Ele está relacionado a vidas que são perdidas e a índices de violência que nós sabemos são muito acima do que são os índices, a média mundial, e muitas vezes maior do que índices de países que vivem em guerra. Portanto, o nosso quadro comparativo e o nosso compromisso enquanto governo federal é estabelecer uma análise restritiva em relação ao uso de armas de fogo, que tenha como norte principal os nossos índices atuais, seja de violência, seja de mortalidade da nossa juventude, e a expectativa de construir um país pacífico, um país que seja capaz de evoluir e caminhar para um desenvolvimento econômico e social em que a população não se mate pelas ruas. Obrigado, senhor Fabrício, pela sua exposição. Obrigado, Gabriel. Desculpe, senhor Gabriel. Convido agora para fazer o seu pronunciamento o senhor Fabrício Rebelo, especialista em segurança pública. O senhor tem 10 minutos, prorrogáveis por mais 5. Muito boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, todos os integrantes da mesa e os demais aqui presentes.
Para mim é uma grande satisfação retornar a essa casa em mais uma audiência pública e desta vez para tratar de um assunto tão relevante como é o projeto de lei do deputado Peninha, que tem um impacto tão direto na sociedade, afetando a segurança pública, esse que é hoje um dos principais pontos críticos da nossa realidade. Em uma audiência pública que aqui participei, eu iniciei a minha exposição fazendo um convite aos senhores deputados e a todos que analisavam aquelas propostas em discussão, para que se buscasse analisar a questão das armas de fogo de um ponto de vista estritamente técnico, com desapego a essa contaminação ideológica que, infelizmente, ainda se tenta trazer para o âmbito dessa discussão, permeada de rótulos que tentam causar impacto, mas que chegam a soar quase que infantis, como os do bem, os da paz, contra os da bala, que nada acrescentam à compreensão técnica do assunto e que somente se prestam a demonstrar como ainda se tenta debater isso de um ponto de vista puramente ideológico. Segurança pública precisa ser compreendida com base em técnica, analisando as ações que são tomadas e os seus efetivos resultados. E neste caso específico de um projeto de lei tão discutido já com a sociedade, recordista de aprovação popular, é também necessário que o Congresso busque adequar a legislação sobre o assunto àquele que é o verdadeiro anseio da população brasileira. Nós estamos completando hoje 30 dias da eleição, a presidente foi reeleita para mais um mandato, e em seus primeiros pronunciamentos após a eleição, ela já trouxe novamente à tona a ideia de uma consulta popular, dessa vez a respeito da reforma política. Não se sabe ainda se referendo ou plebiscito, mas a ideia da consulta já está sedimentada. No entanto, esse instrumento da democracia, que é a consulta popular, que deve complementar a atuação do Congresso Nacional, permitindo ao legislador conhecer o anseio da população, ela não tem nenhum valor se o seu resultado não for rigorosamente respeitado. E, infelizmente, no Brasil, o exemplo mais recente que nós temos de uma consulta popular é de total desrespeito ao seu resultado. No referendo de 2005, a população brasileira chamada às urnas maciçamente rejeitou a ideia de desarmamento, que era o banimento do comércio de armas e munições no Brasil. Aproximadamente 64% do eleitorado, quase 60 milhões de eleitores, rejeitaram essa ideia. A partir daquele momento, como disse o presidente do Movimento para o Brasil, a legislação se tornou descompassada para com o anseio da população. E aqui é fundamental fazer um esclarecimento que, ao contrário do que muitos tentam simplificar a discussão, o referendo não dizia respeito a um dispositivo isolado do Estatuto do Desarmamento, de forma nenhuma. Toda a estrutura do Estatuto do Desarmamento foi concebida sob a concepção da proibição ao comércio de armas. Era um dispositivo inserido no texto que sequer havia a previsão de uma consulta popular sobre sua eficácia. Isso surgiu durante a tramitação, e alguns deputados aqui presentes podem confirmar isso. No momento em que se acreditava que a população apoiaria aquela ideia, surgiu a ideia do referendo para dar uma roupagem democrática à proibição, o que efetivamente não aconteceu. O resultado foi o oposto do esperado e, a partir de então, passamos a ter no Brasil uma legislação contrária ao interesse da população. Essa legislação era tão fundamentada no banimento do comércio de armas de fogo e munições que ela, mesmo a ideia objetiva do comércio tendo sido mantida pela população, a legislação conseguiu reduzir o comércio de armas de fogo e munição no Brasil drasticamente, da ordem de 90% a redução. No ano 2000, haviam registrados na Polícia Federal 2.400 estabelecimentos autorizados ao comércio de armas de fogo e munição no Brasil. 10 anos depois, subsistiam 280. Uma redução da ordem de 90%. Os efeitos dessa redução é que precisam ser efetivamente considerados. Não adianta se comemorar a redução na quantidade de estabelecimentos autorizados ao comércio de armas de fogo se mais gente está morrendo. E, infelizmente, é exatamente o que está acontecendo no Brasil. Os índices de criminalidade no Brasil, de violência e homicida, sobretudo, são computados por um estudo que é oficialmente reconhecido pelo Ministério da Justiça,
que é o mapa da violência. E os números do mapa da violência não deixam nenhuma dúvida a respeito do total fracasso da legislação atual. De 2000 a 2012, um aumento de 13,4% nos índices de homicídio no Brasil. Sobre a égide do Estatuto do Desarmamento, o Brasil alcançou o seu recorde histórico na quantidade de homicídios em um ano, desde que se começou a computar essas taxas, na década de 80. No ano de 2012, morreram no Brasil assassinadas 56.337 pessoas. Não vejo o que se comemorar nisso. A taxa, para aquele ano, a taxa de homicídio, chegou a 29 para cada 100 mil habitantes. Nada menos do que quase o triplo do máximo admitido pela ONU como aceitável para uma nação. A partir de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, a ONU considera que um país está em violência epidêmica. O Brasil, do Estatuto do Desarmamento, conseguiu a marca de violência triplamente epidêmica sob o manto de uma legislação absolutamente restritiva ao comércio de armas de fogo e munições no país. Sequer para os homicídios cometidos especificamente com armas de fogo, o Estatuto se mostrou eficaz. O próprio mapa da violência revela, do ano 2000 para 2010, a quantidade de homicídios aumentou no país 19,2%. A população, nesse mesmo período, cresceu 12,3%. Houve um aumento real em uma década de 7% na quantidade de homicídios no Brasil. Tudo isso, repito, sob o manto do Estatuto do Desarmamento. É uma legislação claramente ineficaz e por uma questão bastante simples. Há um bloqueio, por se dizer assim, no Brasil, há uma análise que é fundamental sobre segurança pública, que é a análise qualitativa dos homicídios. Não adianta se perder tempo analisando apenas o quantitativo de quantas pessoas morrem, se não se compreender por que essas pessoas estão morrendo. E a causa da violência brasileira, ela é essencialmente criminal. A absoluta maioria dos homicídios cometidos no Brasil está relacionada a atividades criminosas habituais. Isso é uma constatação hoje mundial. A ONU, desde 2011, ela já produziu 2 edições do Relatório Global de Homicídios, que é o relatório mais amplo já produzido em âmbito mundial sobre assassinatos em todo o mundo. Na edição de 2011, a ONU registrava, na absoluta maioria dos crimes cometidos com arma de fogo, quem puxa o gatilho é um criminoso habitual. E naquele mesmo relatório a ONU reconhecia, por conta disso, restringir a posse legal de arma de fogo pela sociedade não tem efeito para a redução desse quadro homicida. Na edição deste ano, 2014, a ONU volta ao tema e divide as causas de homicídio pelo mundo em 3 fatores primordiais: sociopolíticos, passionais e relacionados a outros crimes. E, novamente, a ONU situa o Brasil dentro de um contexto da América Latina como tendo uma violência altíssima relacionada a outras atividades criminosas. Então, não adianta, para este tipo específico de criminalidade, de violência homicida que nós temos no Brasil, absolutamente nada restringir à população acesso a armas de fogo. Ao contrário, ao se fazer isso, se gera um efeito negativo no chamado macrosistema da segurança pública, que é uma equação composta de diversos fatores que precisam estar em equilíbrio para que se consiga uma estabilização nos índices de criminalidade e principalmente nos índices de homicídio. Um desses fatores, que é considerado mundialmente, em absolutamente todo estudo sério que se faça sobre o assunto, é a possibilidade de reação. A possibilidade de reação direta da vítima ou de terceiros que presenciem uma ocorrência criminosa. É o chamado efeito auréola, que é considerado em todo estudo que se faz. Quando se retira da equação da segurança pública esse fator,
imediatamente se gera um desequilíbrio nas forças entre a possibilidade de defesa e a possibilidade, o poder ofensivo dos criminosos. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vivendo um quadro de recrudescimento da criminalidade, uma violência desmedida e muito mais ousada do que se tinha, por exemplo, há 20 anos. Arrastões hoje acontecem em lugares públicos sem nenhum receio dos criminosos, invasões a estabelecimentos residenciais, a estabelecimentos comerciais, tudo porque se conferiu aos criminosos a garantia de que ele não vai encontrar resistência. Veja que nós não estamos tratando aqui de estimular que as pessoas andem armadas, de estimular que se reaja, não se trata absolutamente disso, não se pode reduzir a discussão a esse ponto. O que precisa ser compreendido é que não se pode retirar do sistema da segurança pública essa possibilidade. É justamente por isso que não houve, até hoje, nenhum exemplo mundial de combate à criminalidade homicida através do desarmamento que tenha dado algum resultado positivo. Absolutamente todos fracassaram. Então, não adianta se comemorar uma redução da circulação de armas, que são as armas que não cometem nenhum tipo de crime, que não estão relacionadas aos índices de violência do país, mas que, ao contrário, podem sim compor no sistema da segurança pública uma possibilidade de inibição da ação dos criminosos. É aí, então, que, nesse contexto, o projeto que nós aqui hoje debatemos tem o seu grande avanço. É um projeto ainda pautado numa restrição grande, um controle muito grande da circulação de armas. É um projeto que sequer retorna à situação que nós tínhamos antes do Estatuto. A situação prevista no PL 3722 ainda é uma situação de absoluto controle. Há, em alguns aspectos, até ampliado, a partir do momento em que prevê uma integração maior da Polícia Federal com as polícias estaduais, através da Secretaria de Segurança Pública, mas ele tem um avanço essencial, que é exatamente devolver ao sistema da segurança pública essa possibilidade. E o devolve através de critérios objetivos. Retira hoje a existente discricionariedade que foi conferida aos delegados da Polícia Federal, inclusive ao arrepio da lei. Há algumas discussões judiciais a esse respeito já. 3 minutos. Okay. Há algumas discussões que já giram em torno disso, porque a lei estabelecia critérios mais claros e o Ministério da Justiça conseguiu, através de atos administrativos, conferir aos delegados a prerrogativa de se convencer ou não da necessidade de alguém ter uma arma, e daí a drástica redução que nós tivemos no comércio desses artefatos no Brasil. Mas o projeto em discussão, ele traz essa possibilidade objetivamente. O cidadão que queira ter uma arma, que queira, seja para a defesa do lar, seja para a porte, ele vai ter que estar submetido a requisitos objetivos. Se ele satisfizer aqueles requisitos, que são rigidamente fixados na lei também, não são, quando se fala em flexibilização ao porte de arma, flexibilização à posse de arma, há uma inverdade em relação a esse projeto, porque não se trata de flexibilizações, se trata de critérios objetivos. É porque hoje nós estamos num contexto de que, como o delegado ao quem submete o pedido pode negar, ele rigidamente, na grande maioria dos casos, ele nega e na prática, o exercício desse direito fica inviabilizado. Mas não se trata de flexibilização, se trata de uma nova sistemática, que alia controle, alia a vontade da população ser respeitada conforme ela manifestou, e alia principalmente na técnica da segurança pública um fator de inibição. Daí porque eu não tenho dúvida que, caso esse projeto seja analisado do ponto de vista técnico, comparando essencialmente o que nós tivemos nos últimos 11 anos de vigência do Estatuto, o efeito que o Estatuto causou na redução dos índices de circulação de arma de fogo e de aumento nos índices de criminalidade. Se esses fatores forem tecnicamente analisados e a isso se aliar àquela que é a inequívoca vontade da população, eu não tenho dúvida que o projeto será aprovado nessa comissão e, com isso, nós teremos um avanço significativo para a segurança pública brasileira. Obrigado. Obrigado, senhor Fabrício. Gostaria agora
passar a palavra à senhora Paula Guerra Varela, assessora-chefe da Gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Uma palavra por 10 minutos, a senhora Paula. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à mesa pelo convite, a pessoa do deputado Marcos Montes. Eu queria começar falando um pouco sobre qual é a política da Secretaria Nacional de Segurança Pública com relação aos homicídios e às mortes violentas ocorridas no Brasil. Hoje, a Secretaria Nacional de Segurança Pública ela tem como prioridade, como programa prioritário da Presidência da República, o programa Brasil Mais Seguro, que visa justamente reduzir a criminalidade violenta, e um dos pilares deste programa é o desarmamento. Esse programa foi iniciado em Alagoas e já vem demonstrando uma queda significativa no número de homicídios daquele estado. A proposta é expandir esse programa para o resto do país. Então, por que esse projeto de lei nos preocupa? Esse projeto de lei nos preocupa no sentido de que ele diminui de maneira considerável a política do desarmamento. Ele diminui por quê? Ao não precisar mais comprovar a necessidade de ter uma arma. Ou seja, qualquer cidadão, ele cumpre alguns requisitos no sentido de idoneidade, atestado médico, ele pode até ter sido condenado por homicídio culposo, por exemplo. Você só exclui da possibilidade de ter porte de arma o condenado por crime doloso. E crime doloso contra a vida. Então, no nosso ver, ele amplia sobremaneira a possibilidade das pessoas adquirirem arma de fogo. Hoje, no Brasil, você não é proibido de adquirir arma de fogo. Houve uma... Esse referendo ele é respeitado. No entanto, você precisa comprovar uma real necessidade. Você precisa comprovar que aquela arma de fogo é indispensável para a sua proteção. Porque a partir do momento que um direito seu passa a pôr em risco a vida de outras pessoas, esse direito seu tem que ser mitigado e controlado pelo Estado. É assim com a lei seca, é assim com uma série de outras leis que impõem uma série de restrições ao cidadão no seu livre exercício de algum direito. Porque o seu direito não pode pôr em risco a vida e o direito a uma vida plena de outras pessoas. Então, quando a gente pega os dados de arma de fogo no Brasil, a gente vê que a arma de fogo ela é muito mais um instrumento de morte do que um instrumento de defesa. Você tem pesquisas que dizem que a chance de alguém morrer num assalto é 180 vezes maior se essa pessoa estiver armada. O Conselho Nacional do Ministério Público fez uma pesquisa no estado de São Paulo e identificou que 83% do homicídio naquele estado, eles ocorrem por motivos banais. Para a segurança pública, motivos banais são vingança, desavença, crimes passionais, rixa, embriaguez, entre outros. Ou seja, você tem 83% dos homicídios no estado de São Paulo cometidos não pelos ditos criminosos comuns, os criminosos do dia a dia, os criminosos que nós estamos acostumados a ver e que nós queremos que a segurança pública enfrente, mas criminosos eventuais. A gente tem pesquisa do Instituto Sou da Paz que diz que 49% dos autores de homicídio provocados com arma de fogo são réus primários e nunca antes delinquiram. Ou seja, 49% das pessoas que mataram outra com arma de fogo nunca antes tinham tido um histórico de homicídio na sua ficha criminal. Portanto, pela nova legislação, poderiam facilmente adquirir uma arma no mercado. Sendo que 78% das vítimas de armas de fogo também não têm passagem pela polícia ou histórico criminal. Ou seja, são pessoas, grande parte das pessoas nunca delinquiram e matando pessoas que nunca delinquiram também. A gente tem a nossa juventude se matando. Nós jovens negros, majoritariamente de periferia, esse é o perfil das pessoas que são vítimas de arma de fogo no Brasil. E é por isso que você hoje, flexibilizar o Estatuto de Desarmamento, exige um processo de diálogo e de reflexão muito grande. Nossa juventude negra está morrendo nas favelas.
e a flexibilização desse estatuto tem sérias consequências com relação... Silêncio, por favor. Presidente, Pois não. apenas para pedir a audiência, porque me parece que a audiência, ela, quando contraria, ela interrompe. E quando alguém que fala a seu favor, é uma audiência muito seleta essa. Então, nós temos que dizer que nós queremos garantir o contraditório aqui. Não podemos ter esse tipo de reação, presidente. Senão... Obrigado, deputado. O regimento interno não permite. Obrigado, e é verdadeiro. Eu peço a todos que aqui estão convidados, já autorizei mais gente entrando na sala, que, por favor, permaneçam em silêncio na fala de todos os expositores. Muito obrigado. Desculpa, boa tarde. Nós temos dados da Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que diz que a cada 10 armas tiradas de circulação pela apreensão, poupa 2,3 vidas. Nós temos dados dessa mesma secretaria que diz que todos os dados, todos os resultados relacionam armas, as mortes, às armas de fogo. Nós temos 70% dos homicídios cometidos no Brasil sendo provocados por armas de fogo. Então, esses dados, eles não podem passar em branco na hora dos senhores analisar esse projeto. A gente tem logo, esse projeto ele foi feito em 2003, e em 2005, a Unesco realizou uma pesquisa intitulada Vidas Poupadas. Nessa pesquisa, identificou-se que no ano de 2003, nós tivemos 39.325 homicídios provocados por arma de fogo. Nós estamos hoje assombrados, em 2012, com o número de 56 mil. Mas em 2003, nós tivemos 39.325 homicídios com armas de fogo. Em 2004... Por favor, silêncio, por favor. Em 2004, logo após a aprovação do Estatuto, esse número reduziu para 36.119. Esse número é ainda mais assombroso quando a gente pega um histórico. O número de homicídios no Brasil vinha crescendo 7,2% ao ano. A gente está aqui assombrado com um crescimento de 2002 para cá de 12%. Nós estou falando de 7,2% de crescimento de número de homicídio ao ano. Em 2004, esse número não só parou de crescer, esse 7,2%, como decresceu em 8,2%. Então, os resultados do desarmamento, eles são claros e evidentes. Obviamente que com as campanhas, elas têm que ser reforçadas ano a ano, e a gente já está na nossa terceira campanha, porque com o tempo, ela vai caindo no esquecimento, as pessoas param de entregar suas armas, mas isso não quer dizer, e isso não tira o mérito do desarmamento. A necessidade de reforçar as campanhas não diminui o mérito do desarmamento, muito pelo contrário, comprova que a campanha faz efeito e ela tem que continuar sendo sempre feita. E para concluir, eu vou pegar um estudo do Sou da Paz, que diz o seguinte: 86% das armas apreendidas no Brasil são do mercado nacional, ou seja, vendidas e fabricadas no Brasil. 68% haviam sido vendidas em lojas autorizadas. E mais, 2/3 das armas de fogo apreendidas no estado de São Paulo entre 2011 e 2012 são armas que foram produzidas antes do Estatuto de Desarmamento, ou seja, elas são fabricadas antes do Estatuto. Então, acho que são dados importantes para auxiliar no debate dos senhores e eu estou à disposição de poder ajudar. Muito obrigada, dona Paula Guerra Varela, pela sua brilhante exposição. Eu vou agora pedir que os nobres palestrantes que estão na mesa sentem em lugar de destaque e convidar aqui os 4 outros palestrantes. Obrigado pela presença de vocês aqui na mesa. Eu? Quero convidar, inicialmente, o senhor Salésio Num, presidente da ANIAN. Presidente da Associação Nacional da Indústria das Armas. Convidar o senhor Bruno, senhor Salésio, o Bruno Langiani, do Instituto Sou da Paz. Aqui, ó.
convidar Bruno Langiani. Já está. Por favor, silêncio um pouco. Convidar o senhor Sérgio Ilha Moreira, do Rio Grande do Sul, ex-deputado estadual, por favor. E convidar com muita alegria um nobre colega, amigo pessoal, que volta a essa casa para a alegria dos brasileiros, Alberto Fraga, deputado eleito pelo Distrito Federal. Eu vou voltar a pedir silêncio a todos, por favor, nós estamos muito bem na audiência, depois vai ter o momento do debate, aí é natural até que no debate os deputados vão participar, a gente tem até mais um pouco de calor, é natural isso, e eu vou respeitar esse pouco calor. Mas agora na palestra eu gostaria que todos ficassem em silêncio para a gente poder prosseguir. Pela ordem, só se será permitido a palavra ao povo também, ou só parlamentares? Não, só os parlamentares, só os parlamentares, que representam o povo. Nós vamos começar, então, com toda... Isso é natural, acho que Bolsonaro, todos nós admiramos também, então... Mas vamos começar com muito silêncio, ouvindo o senhor Salésio Num, presidente da Associação Nacional da Indústria das Armas, por 10 minutos, prorrogáveis por mais 5. Senhor presidente, boa tarde. Agradecer a oportunidade de estar aqui nesse debate muito importante. Não, ligado então. Está ligado. Vou falar mais aqui. Vou começar de novo esse negócio. Bom, senhor presidente, boa tarde. Agradecer aqui a possibilidade da indústria estar sendo representada e poder falar sobre esse tema tão importante, tão discutido para a população brasileira. Cumprimentar também o relator, o deputado Cláudio Cajado, cumprimentar também o deputado Peninha, autor do projeto 3722, e aos demais deputados aqui presentes, os colegas da mesa. Eu quero começar a minha explanação saindo um pouco desse discurso do direito ou não de ter uma arma de fogo. Eu acho que esse discurso, essa discussão, ela foi muito bem feita em 2005, houve um referendo popular, e é inacreditável que algumas pessoas não entendem o resultado desse referendo. A Lei 10.826, e eu vou repetir aqui a posição de algumas pessoas que me antecederam aqui na mesa, ela foi criada, concebida, com a certeza absoluta que o cidadão brasileiro não ia mais ter direito ao uso de arma de fogo. A lei, no seu artigo 35, ela dizia isso expressamente: fica proibido o comércio de armas e munições mediante referendo popular. Ora, o referendo popular aconteceu e a resposta está aí, o resultado do referendo popular está aí, e eu acho que ele tem que ser respeitado. Então, eu vou fugir um pouco dessa questão ideológica e vou trazer a discussão para uma coisa mais prática, que é a adequação da Lei 10.826 ao resultado e aos números que estão aí. Eu acho que todo país tem que ter, e tem o seu Congresso, um país democrático, exatamente para aperfeiçoar a legislação. E eu acho que nós estamos aqui num momento histórico e importante, e aí cumprimento novamente o deputado Peninha por ter tido a oportunidade, a coragem de apresentar esse projeto, corrigindo as falhas e adequando essa legislação de 2003 à vontade popular e aos resultados. Eu repito de novo. Ora, é inegável o dano que o Estatuto, que essa lei que foi concebida, pré-concebida, prevendo, antecipando uma pesquisa pública, que foi o referendo, causou para a nossa população. Eu lembro que na época do referendo, quem participou do referendo, e nós participamos, e o deputado Fraga
que volta ao Congresso e que está aqui presente também participou, o Onyx, que está aqui também, o deputado Onyx Lorenzoni, aliás, quase todos os deputados aqui mais antigos participaram. E eu lembro de a gente colocar e sugerir para as ONGs que são patrocinadas com dinheiro público, com dinheiro da população e das empresas, das indústrias que recolhem seus impostos, a gente sugeria o seguinte: você teria a coragem de colocar na sua casa uma placa "aqui não temos armas"? E aí a discussão cessava naquele momento. O que aconteceu com o Estatuto foi exatamente isso. Nós jogamos a população brasileira à mercê dessa verdade. Hoje o bandido entra na casa de uma pessoa com a certeza que ele está desarmado. Então, com essa discussão, o que eu quero sugerir aqui é exatamente isso, que seja observado algumas, nesse projeto de lei, algumas correções que aconteceram de 2003 para cá. Quero dar um dado para os senhores aqui presentes, que é o seguinte: o próprio governo divulga que existe no Brasil mais ou menos 16 milhões de armas em circulação. Nós da indústria não temos esse número, é um número que é divulgado aí. Desses 16 milhões de armas, metade não tem registro. A outra metade está registrada no Sinarme. Estava registrada no Sinarme. Em 2010, senhores, depois de uma campanha de recadastramento que a ANIAN teve a oportunidade de participar junto com a Polícia Federal, e isso foi uma coisa histórica, a ANIAN e a Polícia Federal celebraram um contrato para legalizar as armas de fogo que, naquela ocasião, não eram registradas. E no final de essa campanha de recadastramento, recadastrou 4 milhões de armas. Em 2010, o Sinarme tinha um número de 8 milhões e 900 mil armas registradas. Hoje, se os senhores consultarem o Sinarme, existem lá registradas 607 mil armas de fogo. Ora, aí eu pergunto aos senhores: um registro vencido, uma arma que tem um registro vencido, qual é a responsabilidade que uma pessoa tem com o registro vencido? Por que o Estatuto, qual é a vantagem de você ter uma lei que joga na irregularidade, porque não é ilegalidade, o Supremo já decidiu sobre esse tema, diz que posse de arma de fogo com registro vencido não é crime, é uma infração administrativa? Então, como é que uma lei dessa pode ser benéfica para o país? Uma lei que colocou na ilegalidade 9 milhões de brasileiros na irregalidade. Então, o projeto do Peninha, ele tem que prever isso, tem que trazer para a legalidade essas armas. O cidadão de bem que tem uma arma de fogo registrada, ele tem a responsabilidade sobre a arma de fogo, sobre o uso dessa arma de fogo. Então, o que nós da indústria vemos aqui sugerir é isso, gente. E aí, outra coisa que me assusta é que todo mundo aqui tem a mesma opinião. Todo mundo aqui tem a mesma opinião. A criminalidade do Brasil não diminuiu. Todo mundo aqui, pelo menos as pessoas que nos antecederam na mesa, têm a mesma opinião. O próprio doutor Gabriel colocou isso. A venda de armas no Brasil caiu 40%. O doutor Gabriel deu esse número. Os homicídios, nós temos aqui, o mapa da violência é um documento reconhecido pelo governo brasileiro. Está aqui, 2003, 51.043 mortes. 2012, que é o último ano que nós temos estatísticas do mapa da violência, 56 mil. 19,2%, para ser mais preciso, de aumento na criminalidade. O IBGE diz que a população cresceu 12%. Então, cresceu muito mais do que... O que nós temos que comemorar? Então, outra coisa. Eu li e vi na mídia, aí na última semana, o ataque das ONGs, dizendo que o projeto 3722, o projeto de lei 3722, revoga o Estatuto do Desarmamento. Eu acho que o projeto não foi lido. Porque em momento algum eu vi a revogação do Estatuto nesse projeto. Pelo contrário, eu acho que ele corrige, e é isso que eu quero sugerir aqui aos senhores deputados e essa comissão, senhor presidente, é corrigir essa lacuna, essas incoerências que aconteceram pós a aprovação da Lei 10.826. Então, eu quero, para ser prático aqui, sugerir alguma coisa. Primeiro, o recadastramento de arma de fogo.
Isso é uma coisa absurda. A arma de fogo, primeiro, o referendo está aí, o cidadão brasileiro tem o direito. Por que recadastrar? Por que ter 9 milhões de armas na ilegalidade? Vamos recadastrar todo mundo. A Polícia Federal tem que saber quem é o cidadão de bem que tem uma arma de fogo. Qual é o problema de recadastrar essas armas? Não reconhecer isso? Qual é a intenção? Fazer uma pesquisa, divulgar a estatística de hoje no Brasil, tem 607 mil armas de fogo na mão da população brasileira. Essa é a estatística que nós temos que divulgar. É esse o número que está no Sinarme. Então, eu queria corrigir a doutora Paula, que teve na mesa anterior, que para comprar uma arma de fogo não é simples, como a senhora tentou colocar aqui. Existe uma grande diferença entre posse e porte de arma de fogo. As pessoas, ou intencionalmente ou não, fazem uma confusão com relação a isso. Para comprar uma arma de fogo, hoje tem que ter no mínimo 21 anos, não possuir antecedentes criminais, 25 anos, desculpa. 25 anos, perdão, não possuir antecedentes criminais, não estar sendo investigado em inquérito policial ou em crime doloso, não estar sendo investigado, não é ter cometido. Então, eu acho que a gente coloca as coisas aqui de uma forma parece que prejudicar a discussão. Nós temos que trazer a discussão por uma coisa clara e objetiva. Então, continuando aqui nas minhas sugestões, eu acho que nós temos que, de uma vez por toda, regularizar essas armas de fogo. Os senhores terem uma ideia, deputado Molon, nos últimos 2 anos, a polícia fechou 20 fábricas clandestinas de munição. Você sabe por que isso, deputado? Porque essas 9 milhões de armas de fogo que não têm registro não podem comprar munição de forma legal nas lojas. Porque para comprar munição nas lojas tem que ter o registro válido. Então é isso que nós temos que combater. 20 fábricas de armas clandestinas em 2 anos. Uma fábrica em Bauru fabricava 300 mil munições, mais do que a única empresa no Brasil de munição oficial vende por mês. Isso proporcionado por quê? Exatamente por conta dessa questão dos registros de arma de fogo. O projeto de lei, ele continua na questão das marcações de munição, e eu queria relembrar aos senhores aqui que o Estatuto previa a marcação de munições de arma de fogo, o doutor Gabriel sabe disso, a gente conversa no Ministério da Justiça, quem investiu e desenvolveu as marcações nas armas e nas munições foi a indústria, com custo para ela, e ofereceu inclusive o sistema foi desenvolvido pela indústria. Então, o que nós temos que ter, eu acho que é, primeiro, na minha opinião, acabar com esse apelido que foi dado a 10.826, Estatuto do Desarmamento. A população não quer o desarmamento. Vamos criar o Estatuto do Controle das Armas. Vamos criar o Estatuto do Controle das Armas. E vamos parar com essa picuinha de desarmamento e não desarmamento. Isso já foi discutido em 2005. A indústria sugere, inclusive, e eu queria sugerir também para o relator, a colocação de chip em arma de fogo para possibilitar a identificação, para evitar que as armas sejam raspadas. Está mais do que comprovado que arma de fogo registrada não participa de crime. Eu vi aqui falar em crimes violentos. Crimes violentos é cometido pelo crime organizado. Esse sujeito não compra arma, ele não compra arma em lojas autorizadas, ele não cumpre nenhum dos pré-requisitos para adquirir arma de fogo. Então, o que eu acho que nós temos que criar aqui é acabar com essa banalização do registro de arma de fogo, registro vencido. Nós temos que trabalhar para regularizar essas armas todas e trabalhar para o controle das armas e das munições. É isso que eu acho que nós temos que trabalhar. Na questão de segurança, uma outra coisa que eu acho aqui também, mais 3 minutos, deputado Cajado, é essa questão da marcação das munições. Todas as munições hoje destinadas aos órgãos públicos são marcadas. E, por outro lado, os próprios órgãos públicos recarregam munição. Hoje a indústria tem munição específica para treinamento, existe um problema de contaminação de chumbo, essas coisas todas, que eu não vou entrar aqui nessa questão de recarga ou de munição original, mas eu acho o seguinte, por que você marca um estojo de uma munição original e você permite que esse estojo seja recarregado logo em seguida? Onde é que está a rastreabilidade disso? Cadê o dinheiro que foi investido para você possibilitar uma rastreabilidade? Então, essa questão da recarga dessas fábricas clandestinas, isso tem que ser prevista nesse novo projeto de lei. E para finalizar, senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de deixar de novo aqui esse meu apelo. Vamos acabar com essa picuinha do desarmamento e não desarmamento e vamos criar aqui o Estatuto do Controle das Armas. Não é uma coisa positiva você ter
nos registros oficiais de um país 607 mil armas e a gente saber, e o próprio sistema sabe que tem 9 milhões de armas com registro vencido. O que nós estamos ganhando com isso? Então, eu acho que nós temos que, primeiro, nos desarmarmos os espíritos dessa questão de armamento e desarmamento e corrigir o que está de errado na lei e aperfeiçoar o que está de certo. Essa é a minha sugestão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Obrigado, senhor Salésio. E eu passo a palavra agora ao senhor Bruno Langiani, do Instituto Sou da Paz. Você tem 10 minutos, Bruno. 10 minutos, prorrogável por mais 5. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, senhor presidente, pelo convite. Obrigado, deputado Cláudio Cajado, também relator da mesa. Cumprimento todos os deputados aqui presentes. A gente trouxe uma apresentação para passar aqui. Vou pedir só uns minutos, presidente, enquanto a apresentação não começa. Mas já... A apresentação é inclusa nos 10 minutos. Tá bom. No tempo, primeira questão que a gente queria tratar é com relação à tramitação do projeto de lei. O Instituto Sou da Paz organizou uma carta com diversas instituições, chamando a atenção para alguns pontos de discussão, e acho que a primeira questão é que já foi trazida pelos representantes do Ministério da Justiça, é que é preciso ter debate para aprovar um projeto de lei de 70 artigos, se for o projeto original que a gente estiver discutindo do deputado Peninha Mendonça, ou de 101, se for o substitutivo que o deputado Cláudio Cajado colocou, e é até importante depois os deputados esclarecerem sobre qual texto a gente está discutindo aqui, porque com uma audiência pública, sem saber ao certo que texto que vai vigorar, acho que fica difícil a gente fazer essa aprovação. Deixa eu passar aqui. Então, a própria formação dessa comissão especial, ela pulou os trâmites normais que passaria um projeto de lei, que seria a Comissão de Relações Exteriores e Defesa, passaria pela Comissão de Segurança Pública, passaria pela Comissão de Constituição e Justiça, e formando essa comissão única, eu acho que a gente não pode fazer apenas uma audiência pública e levar esse projeto à votação, que é um projeto que envolve e interfere em interesses de muita gente. E uma das questões que a gente coloca e lamenta nessa restrição do número de audiências públicas e até em quem foi convidado para vir fazer esse debate, que é a segurança pública e o controle de armas envolve diversos órgãos. Então, só no projeto do deputado Peninha Mendonça, a menção, por exemplo, a 40 vezes é mencionado o nome do Exército, e o Exército não foi convidado aqui para dar a sua opinião, para falar sobre o controle de armas, e hoje ele é um dos principais responsáveis pelo controle de armas do país. Eu acho que não dá para a gente falar sobre um projeto de lei sem trazer, por exemplo, o Exército. Mas não é só o Exército, várias universidades, vários especialistas, e a Carta Aberta que Sou da Paz e outras organizações protocolaram, o presidente da comissão, e vamos protocolar hoje uma nova versão, porque ela está ganhando novas adesões, chama atenção para essas questões e traz outros especialistas. Por favor, vamos manter o silêncio para escutar o nosso novo palestrante, por favor. Por isso, o Sou da Paz aqui não vem falar só pelo Sou da Paz. O Sou da Paz também está vindo falar por várias outras organizações, muitas das quais foram mencionadas aqui. Então, falaram muito do Mapa da Violência. O coordenador do Mapa da Violência, o professor Júlio Jacobo, é signatário dessa carta que é contra o PL 3722. Então, usar o Mapa da Violência e a justificativa, tentar colocar o Mapa da Violência como contra o Estatuto do Desarmamento, acho que vai ter que arrumar alguma outra justificativa, porque o próprio coordenador do Mapa da Violência é contra esse projeto de lei e a favor do Estatuto do Desarmamento. Isso está colocado em várias edições do Mapa da Violência, e da importância do Estatuto para a redução dos homicídios no país. Mas eu poderia mencionar, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que reúne vários especialistas de segurança pública, que produz um dos principais relatórios de segurança pública do país e também é signatário dessa carta. Bom, com relação ao Estatuto do Desarmamento, eu acho que vale alguns esclarecimentos, que muitas vezes é colocado a Lei 10.826 como uma lei que só trouxe a campanha do desarmamento. Isso é bastante ilusório. É uma lei que é sobre controle de armas, que trata sobre todo o ciclo de vida da arma de fogo. Ela é uma lei que
trouxe a restrição ao porte de arma, que foi algo muito avançado e algo que é colocado. Essa restrição não é uma restrição que vem do nada. Tem uma lógica por trás disso, que é restringir o porte de arma aos agentes de segurança pública, que são treinados para isso, que combatem a criminalidade no dia a dia, mas não só isso. Mas são também órgãos que tenham esferas de controle para coibir abusos, porque arma de fogo não é... O uso de arma de fogo não é uma coisa que está estritamente ligada à liberdade individual. O mau uso de arma de fogo precisa ser coibido. A questão do controle da venda trouxe aumento de pena em alguns crimes, como porte legal de arma de fogo, que traz ferramentas para a polícia fazer o trabalho do dia a dia, criou alguns outros crimes, como comércio ilegal de arma de fogo, omissão de cautela, vários dos crimes que não estavam previstos foram trazidos pelo Estatuto do Desarmamento. E outra questão que fala muito mais de segurança pública do que o porte de arma, que a gente está deixando de discutir aqui, que é a possibilidade que a polícia tem de fazer investigações relacionadas a armas, a rastreabilidade das armas. Então, antes do Estatuto, é importante lembrar isso, você tinha bancos de dados estaduais fragmentados, então se uma arma foi usada num crime em Minas Gerais, essa arma foi comprada em São Paulo, não tinha como o delegado em Minas Gerais fazer essa consulta, isso não é dito. Então, essa unificação de bancos de dados foi muito positivo para a questão do combate ao crime, dentre outras questões. Como foi mencionado pelo senhor Salésio, a questão da marcação de munições, só para fazer um pequeno adendo, a marcação de munições foi um grande avanço, sim, mas não foi um avanço apoiado na época pela indústria de armas, vamos deixar isso bastante claro. Com relação à curva de homicídios, a gente trouxe dados do DataSUS mostrando essa curva de homicídios após o Estatuto do Desarmamento. Então, aqui se usou muito a adjetivação do fracasso retumbante do Estatuto do Desarmamento, de que só aumentou a violência. É importante a gente olhar para os dados para mostrar essas reduções. Esses dados são do DataSUS, que tem uma série histórica bastante grande. Foi a primeira redução de homicídios nos últimos 10 anos. A senhora Paula já chamou atenção com relação que conseguiu reverter uma tendência de queda. Então, hoje a gente está falando de aumento, sim, de homicídios. A gente continua em patamares muito elevados, mas conseguiu reverter uma tendência de forma importante. As mortes, a porcentagem de mortes por arma de fogo também teve uma redução constante até 2008. E aí eu esqueci de mencionar, mas todos os dados e todos os estudos que o Instituto Sodapaz está mencionando aqui vão estar disponíveis no site. A gente está fazendo cobertura online no Twitter, @isodapaz, para quem quiser acompanhar. E aí trouxe mais um estudo, poderia trazer vários, mas esse do professor Daniel Cerqueira, do IPEA, falando sobre o efeito do Estatuto do Desarmamento no número de vidas salvas, que se fosse extrapolado para o Brasil, seriam 14 mil vidas salvas de 2004 a 2007, um efeito direto do Estatuto do Desarmamento. E aí acho que vale um adendo bem importante, que é com relação ao referendo de 2005, que foi muito falado aqui. Para a gente deixar isso claro de uma vez por todas. O referendo, ele tratou com relação a se o comércio de armas seria proibido ou não. Foi com relação a um artigo do Estatuto do Desarmamento. Algumas pessoas colocaram aqui que o referendo, a população disse não ao Estatuto do Desarmamento, disse não a várias coisas. Na verdade, a população disse não à proibição de comercialização de armas de fogo. E aí, várias adjetivações que são colocadas na justificativa do PL do Peninha e de vários outros expoentes aqui que colocam a questão de obstáculos intransponíveis. É quase impossível ter uma arma de fogo. Então, é importante a gente olhar de novo para os dados para saber ter essas referências. Então, de 2008 a 2012, a gente teve 100 mil novas concessões de registro só pela Polícia Federal. 57 mil só para pessoas físicas. Não me parece que isso seja um obstáculo quase intransponível. E essa questão de que o referendo ele não foi uma rejeição ao Estatuto do Desarmamento, ele foi uma rejeição a um artigo específico. É importante a gente esclarecer isso de uma vez por todas. E é importante a gente falar de alguns mitos que também são propagados aqui muitas vezes. Então, o governo desarmou os bandidos, desarmou o cidadão e não desarmou o bandido. Eu trouxe aqui um dado de um estado de São Paulo, que é o estado que a gente trabalha, o Sodapaz tem o trabalho lá, para mostrar um pouco, primeiro, o número de apreensão de armas ilegais no estado pelas polícias estaduais é sempre muito maior do que a entrega voluntária de armas.
Em São Paulo é da proporção de 2:1, mas é importante a gente falar que não são estratégias concorrentes. Os estados que mais reduziram homicídios, eles fizeram um esforço para reduzir armas de circulação das duas frentes, tanto incentivando a campanha de entrega voluntária de armas, é importante que se diga isso, ninguém foi na casa da pessoa arrancar a arma do armário, são 600 mil pessoas que foram voluntariamente para entregar uma arma num canal que é do Estado para destruição de armas, e trabalharam pela apreensão de armas ilegais, para as quais o Estatuto trouxe várias ferramentas úteis para o trabalho das polícias. Não à toa, a gente tem 3 de 4 secretários do Sudeste, que é a região que mais reduziu homicídios no país, endossando a nossa carta e endossando o apoio ao Estatuto do Desarmamento. E aí tem um outro mito que também é bastante propagado aqui, foi propagado pelo Salésio, que é a questão de que mais gente armada, você tem um efeito com relação ao roubo. Primeiro, a gente tem, ele mesmo trouxe os dados, pelo menos 8 milhões de armas nas mãos civis, sem contar as armas dos CACs que estão com o Exército. Como se isso fosse pouca arma e que os bandidos estivessem olhando, pedindo dado para a Polícia Federal para saber se rouba um ou rouba outro. As pesquisas mostram comprovadamente que não há efeito com relação a crime patrimonial e posse de arma. Então, eu trouxe aqui um extrato da palestra do professor Daniel Cerqueira, que já tinha sido chamado numa audiência conduzida pelo deputado Molon para apresentar esse trabalho. Então, mais pessoas armadas não reduz o crime de roubo. E aí, outro mito também bastante propagnado aqui é que a arma legalizada não é a arma legalizada que comete crimes, mas os bandidos para a qual a lei não importa. Então, é de fato verdade que a maioria dos criminosos, de quem pratica crime, não compra arma em loja, mas é uma mentira dizer que as armas compradas em lojas também não vão parar na mão dos criminosos. Então, a gente trouxe aqui 2 dados que muita gente aqui prefere ignorar. Um dos dados foi produzido pela Câmara dos Deputados, na CPI do tráfico de armas de 2006, mostrando que 86% das armas apreendidas tinham origem no mercado nacional. Então, foram armas fabricadas aqui, ou pela Taurus, ou pela Imbel, ou pela CBC. E 68% das armas relacionadas a crime haviam sido vendidas em lojas autorizadas. Mas tem uma pesquisa mais recente, que a gente trouxe do Instituto Sou da Paz, que foi uma pesquisa feita, é importante falar dessa metodologia, porque a gente não pegou uma amostragem, como traz, por exemplo, o panfleto da ANIAN, com 200 armas apreendidas no Complexo do Alemão. A gente pegou 14 mil armas, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, todas as armas apreendidas em 2011, 2012, para olhar o perfil. 78% das armas apreendidas em crimes na cidade de São Paulo são de fabricação nacional. E aí eu trouxe top 5 armas do crime, combinando tipo de arma, calibre e marca, quais são as armas mais apreendidas. Isso não mudou muito. Na década de 90, se perguntar para um delegado que trabalhava na década de 90, falasse qual arma que mais mata, ele ia falar o revólver Taurus 38. A gente, em 2011, 2012, vai olhar para esse universo de armas e, de 5 armas no top 5 crimes, 4 são da marca Taurus. Então, a arma que está vitimando os brasileiros no país é uma arma curta, calibre permitido, fabricação nacional. 3 minutos. Então, aqui também mostra a concentração da indústria. Então, silêncio, por favor. A Taurus tem praticamente um monopólio de revólver e pistola no país. No mercado legal, a gente pode ver que eles também têm uma participação bastante grande. Essa pesquisa está disponível para todo mundo que quiser no site do Sou da Paz. E aí esse é um dado bastante interessante, que a gente pegou as armas da Taurus, as que tinham numeração, a gente pegou uma amostra de quase 4 mil armas com numeração. Como a Taurus tem um padrão de fabricação de número de série, a gente consegue atribuir o ano de fabricação dessa arma. E a partir disso que a gente chega que 64% dessas armas, de novo, ilegais, apreendidas com criminosos, tinham sido fabricadas antes do Estatuto do Desarmamento. Então, a gente ainda sofre hoje com o efeito de uma flexibilização de armas que esse PL 3722 traria de novo na criminalidade atual. Nós pegamos armas da Taurus, mas até pela variedade de marcas que foram encontradas, algumas de fábricas que foram fechadas na década de 70, como INA,
Caramuru, que daria para ver muito como a questão do controle de armas é tão importante, porque a gente tem um objeto que dura tranquilamente 30, 40 anos. Então, vocês conseguem ver aqui a data de fabricação dessas armas apreendidas e de como isso foi problemático. Essa corrida armamentista da década de 90 ainda traz efeitos para a gente hoje. Estou já encaminhando para o final. Agora, falando com relação especificamente às críticas do PL. De novo, fazendo uma referência ao Salésio. Chamou atenção para a importância do recadastramento. A gente acha bem importante a questão do recadastramento. E até por isso que a gente rejeita o PL 3722, porque o registro que está colocado aqui, além de ele ser um registro mais flexível que é hoje, é importante que a gente se diga, ele é um registro permanente. Então, de verdade, se a indústria está interessada em que o Estado tenha controle, é melhor a gente ficar com a legislação atual, porque ela pede que a cada 3 anos a pessoa vá se cadastrar. E o PL, que a ANIAN está apoiando e muita gente aqui está apoiando, uma vez a pessoa tendo registro de arma, nunca mais ela precisa dizer onde ela mora, se ela continua bem treinada, se ela continua com um atestado psicológico. Então, se a gente de fato está interessado em controle, é importante a gente olhar para esses artigos da lei. A outra questão que me preocupa bastante, que também não aparece em algumas falas, é com relação ao número de armas que seriam permitidas para o cidadão. Então, a gente passa de 6 armas hoje atualmente para 9 armas sem nenhuma justificativa e 50 munições por ano por arma para 50 munições por mês por arma. Também precisaria explicar qual é a necessidade disso e se isso de fato é para defesa, se isso de fato faz sentido para a defesa pessoal. Com relação ao porte civil, é o último slide. Tá? Com relação ao porte civil e competência... Por favor, gente, senão vamos ter que mandar esvaziar a sala, por favor. Com relação ao porte civil e competência, de novo, uma das questões mais importantes atribuídas ao Estatuto do Desarmamento foi a questão da proibição do porte civil, por razões já explicadas. Isso, além do problema do PL voltar ao porte civil, tem a questão de que volta várias atribuições das secretarias estaduais e, de novo, as secretarias estaduais nem foram chamadas a opinar aqui nesse fórum. E aí tem também, se é para combater o crime, eu queria entender por que o PL diminui várias penas que existem hoje no Estatuto do Desarmamento, inclusive para comércio ilegal de armas. E a outra questão, última, finalizando, é a questão da anistia permanente, que o PL abre essa possibilidade, essa questão do registro extemporâneo, que a qualquer tempo, alguém com uma arma que ficou muito tempo sem saber a origem, vai lá e registra essa arma. Acho que isso tem um problema bastante sério para o controle e também, em termos jurídicos, acho que ninguém mais seria processado por porte ilegal de arma se esse artigo continuar ou se esse PL for aprovado. Obrigado, Bruno. Muito obrigado pela sua participação. 2 colocações. A primeira, eu vou passar a palavra, antes de seguirmos, ao senhor Salésio, porque ele foi citado várias vezes pelo Bruno, e acho que é justo. E antes disso, Bruno, se essas entidades ou pessoas não estão aqui hoje, é porque a nossa casa, nas nossas comissões, há um regulamento. Os deputados que participam que apontam aqueles que devem ser convidados. E os que estavam, pelo menos naquele momento, nas nossas reuniões, apontaram esses convidados. Se outros deputados não estiveram naquele momento e não apontaram outros, é uma pena que empobrece a discussão. Mas eu tenho certeza que esses convidados, inclusive Vossa Excelência, vai enriquecer muito a nossa discussão, para a gente poder levar essa discussão à frente na comissão e, claro, depois com bastante discussão no nosso plenário. Mas agradeço a sua participação. Eu vou dar a palavra, Salésio, por 2 minutos, porque Vossa Excelência foi citado várias vezes pelo senhor Bruno. Por favor, 2 minutos rigorosamente. Pois não, Paulo. Pois não, deputado Paulo. Eu queria fazer uma indagação de encaminhamento a Vossa Excelência. Pois não. Qual é o encaminhamento? Na outra mesa, tiveram 4 posições. 2 favoráveis, 2 contrárias. Isso. Nesta mesa, tem 4 posições. 3 favoráveis ao projeto e 1 contrária. Então, qual é a sugestão que eu quero fazer para Vossa Excelência? Se Vossa Excelência pudesse, doravante, depois das explicações do Dr. Salésio, intercalar para que nós possamos continuar o debate. Pois não. Essa é a minha sugestão, para continuar o equilíbrio. Claro. Essa é a minha sugestão. Deputado Paulo Teixeira,
muito respeito a Vossa Excelência, eu até procurei fazer assim, sabe? Nós somos 8 convidados, eu dividi no primeiro bloco, que parece-me que foi essa, cada um com a tendência, o senhor Bené teria uma posição, o Gabriel com a outra posição, o Fabrício com outra posição e a Paula com uma posição distinta. O senhor Salésio com uma posição, o Bruno com outra posição. Como os outros dois, eu não conheço a posição deles, conheço a do deputado Alberto Fraga, conhecida de todos, e não conheço a posição do senhor Sérgio, aliás, estou conhecendo agora, é uma indicação do deputado Luiz Carlos Reis, que no momento estava lá. O que eu posso fazer, Paulo, não tem como nesse final, infelizmente, se a posição do Sérgio for uma posição favorável ao projeto do deputado Peninha, vai ficar esse desequilíbrio. Mas é porque não houve, sabe, Paulo, não houve a participação, vamos chamar assim, dos deputados na montagem dessa audiência pública, dos deputados que lá estavam. Os que estavam todos que pediram, nós acordamos com o convite. Por isso está dessa forma. Mas nós vamos conduzir, viu, deputado Paulo, da forma mais equilibrada possível, pode ter certeza disso. Eu vou passar ao senhor Salésio, então, por 2 minutos, rigorosamente 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu só queria poder colocar a posição de novo da ANIAN, em virtude de algumas colocações feitas pelo Bruno. Eu estou conhecendo o Bruno agora pela primeira vez, já participei aqui de diversos outros embates. Eu acho que ele não deve ter participado desses embates e quem posicionou você não posicionou de forma correta. A indústria nunca foi contra as marcações, ao contrário, a indústria nunca foi chamada para discutir sobre isso na lei do desarmamento em 2003.